Brasil adotou um sistema de arrecadação de impostos em que os estados que contribuem mais com o governo federal recebem menos. É o chamado Pacto Federativo, uma forma de ajudar os que têm menos recursos. Mas essa divisão é justa? Para cada uma das garrafas de bebida produzidas nesta fábrica em Tietê, no interior de São Paulo, o dono vai pagar o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. No início de todo o ano, ele já acertou as contas com o imposto de renda. E a empresa já quitou o IPTU e está em dia com o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Alguns dos mais de 80 impostos, taxas e contribuições que existem no Brasil. As indústrias de pequeno e médio porte, as indústrias regionais e principalmente de refrigerantes, elas trabalham para conseguir manter os impostos em dia. Essa carga aí está girando em torno de 40% do nosso faturamento. Quem paga impostos contribui com o todo que depois será dividido para fornecer serviços essenciais à sociedade, como saúde, educação, segurança pública e saneamento básico. Nesse sistema, tributos como o imposto de renda e o IPI vão para o governo federal, que depois distribui para estados e cidades de todo o país. É o chamado Pacto Federativo. O problema é que essa distribuição de recursos não é igualitária. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas revela que os estados que mais arrecadam e contribuem recebem repasses menores da União. Para o autor do estudo, a justificativa é de que, desta forma, seria possível reduzir a desigualdade na distribuição de renda no Brasil. É um problema que vem de muito tempo, tem uma relação muito próxima com os gargalos, digamos assim, de desenvolvimento econômico entre as regiões. Para se ter noção do desequilíbrio dessa distribuição de tributos, o estudo mostra que, de um lado, o Rio de Janeiro é o estado mais prejudicado. Recebe de volta apenas 2,6% do que manda para o governo federal. Na outra ponta, o Acre é o mais beneficiado. O retorno é de mais de 500% do total enviado. Quando olhamos para as regiões, a Sudeste fica com o menor bolo, 15% de tudo que enviou. Já os estados da região Norte recebem a maior parte, quase 300%. Só uma mudança na Constituição poderia equilibrar melhor esse quadro, o que teria de ser definido a partir daqui, o Congresso Nacional. São Paulo, o estado que mais arrecada, recebe só 3,5% do que contribui com o Pacto Federativo. Santa Catarina, 13%. E o Rio Grande do Sul consegue de volta 19% dos impostos repassados ao governo federal. Entre os estados que recebem valores muito acima do que mandam em tributos estão o Amapá, que ganha 460% a mais. Roraima, com quantia 400% maior, e Tocantins, 360% a mais do que colabora. Para esse especialista em estudos econômicos, o modelo do Pacto Federativo está ultrapassado. Quando a gente assinou esse pacto federativo, a gente estava tendo um regime militar. Então, dentro daquele pacto que foi assinado lá atrás, tem ganhadores e tem perdedores. A gente precisa, então, rever todo esse pacto. É realmente complexo por isso, porque dentro de uma democracia, a realidade é outra do que como foi feito anteriormente. A distribuição desigual de recursos também sobrecarrega os setores produtivos do país, as indústrias e os agricultores. A indústria paga essa conta porque a grande parte dos tributos arrecadados no Brasil são sobre o consumo e sobre a circulação de bens. E como da forma com que a tributação é feita, isso termina sendo embutido no preço dos produtos, tornando os nossos produtos mais caros. O tamanho da máquina pública é muito grande, então tem que se pensar em eliminar os privilégios para diminuir o tamanho da máquina pública, para reacomodar uma carga tributária menor, condizente com um país que tem uma renda crescente, como é o caso do Brasil, mas justamente para que dê mais competitividade a toda a economia nacional.